Como foi fazer o meu terceiro semestre de Faculdade de Medicina Veterinária estudando na Anhembi Morumbi? Oi gente, eu sou a Ana Bia e hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como foi fazer o meu último semestre na faculdade. Pra quem não sabe, eu faço Medicina Veterinária na Anhembi Morumbi desde o meu primeiro semestre. Eu sou daqui de São Paulo e eu faço na unidade Moca. É um dos maiores campos e é o que é mais adequado para fazer Medicina Veterinária por conter a parte do hospital veterinário, né? Não é mais nem considerado mais um hospital, agora é chamado de complexo veterinário. Do final do ano de 2023 até o início desse ano, de 2024, houve essa mudança do nome do OVET para complexo veterinário, porque além dele ser mudado de área, né? Antes ele era na frente da faculdade, agora ele faz parte da unidade. Tanto que a gente consegue ter acesso a essa parte do complexo por dentro da faculdade, porque o hospital veterinário ele tem que ser 24 horas. O nosso ele já não era mais considerado 24 horas, então ele é basicamente uma clínica. Todo final de semestre eu sempre tento fazer um vídeo falando como que foi fazer a faculdade aqui na Anhembi Morumbi, como que foi as nossas aulas, como que foi os nossos professores, trabalhos, provas e afins. Eu sei que esse semestre demorou, mas foi porque eu tive um problema. Eu já tinha gravado esse vídeo, só que acabei perdendo esse vídeo, não consegui postar. E ultimamente eu tô um pouco sem tempo. Ficou um pouco mais difícil ter que fazer um novo vídeo, então eu tô gravando agora. As minhas aulas já começaram, tanto que eu já tô aqui na sala de aula. Essa é a nossa sala da faculdade. E era mais pra não deixar vocês sem vídeo, né? Ter essa visão de como que tá sendo as nossas aulas num período mais recente. Eu vou fazer um resumo bem rápido aqui pra vocês, falando como que funcionam nossas avaliações. Pra quem é a primeira vez que tá assistindo o vídeo falando sobre Anhembi Morumbi e essa parte do sistema da Anima. Na minha faculdade, as nossas matérias são chamadas de UCs, que são unidades curriculares. Normalmente por semestre a gente tem 3 UCs, até agora eu não sei se chegaram a ter mais para algum dos outros semestres que estão mais à minha frente, mas até o quarto, que é o que eu tô fazendo agora, a gente só teve 3 UCs por semestre. Uma UC, ela normalmente é mais teórica, a segunda, ela é mais teórica e prática, e a terceira, ela é sempre prática. Normalmente essa prática, ela é considerada como aulas de clínica, rotina clínica, pegando essa parte de rotina clínica de atendimento, de cirurgia e afins. As nossas avaliações são compostas por A1, A2 e A3. A 1 ela é uma prova dissertativa, a 2 é uma prova de múltipla escolha e a 3 ela é uma prova prática, mas que também é dividida a nota com uma apresentação, que ela seria o nosso trabalho semestral. Eu já fiz um vídeo anterior explicando um pouco mais como é feito nossas avaliações. Aí se vocês quiserem entender melhor, tirar suas dúvidas, eu recomendo que vocês olhem alguns dos nossos vídeos anteriores para vocês saberem mais ou menos como que funciona isso direitinho. Agora falando sobre as matérias que eu tive nesse meu terceiro semestre. De segunda-feira eu tinha aula online de inspeção e na terça eu tive presencial. Ela é uma aula onde fala sobre os produtos de origem animal. Então são laticínios, carnes, tudo que a gente consome explicado nessas aulas, falando como que é a sua produção e todo o caminho que ele é feito até chegar pra gente, que são os consumidores. Na parte online eu não tenho muito o que falar, porque, sendo bem sincera, eu não era muito participativa nessa aula, porque como eu não estava em casa assistindo às aulas, normalmente eu estava sempre no hospital em que eu trabalho, eu sentia que era uma coisa que eu não ia adquirir muito, porque eu não consigo prestar atenção aprendendo online, e eram coisas que eu sabia que era muito repetitiva, que a gente iria aprender depois um pouco, não tudo, mas um pouco, na parte presencial, na terça-feira. Então eu sempre acabava pulando a segunda, fazia alguma coisa no hospital, ficava estagiando, fazia outras coisas, e quando eu sabia que ia ser uma aula mais importante, aí sim eu ia assistir, mas foram poucas vezes. Nas terças-feiras era uma aula presencial de inspeção com uma professora que eu acho maravilhosa. É uma professora que me inspira muito porque ela é um tipo de pessoa que já fez 1001 coisas e fazia tudo ao mesmo tempo. E é basicamente o que eu tô vivendo agora. Então eu, me espelhava um pouco na pessoa. Além de ser veterinária, ela também é nutricionista. Então isso era muito bom pra parte de inspeção. Sobre as aulas em si, tinha bastante coisa que eu achava interessante porque a gente fala nossa, eu nem imaginava que isso acontecia com tal coisa, pra fazer tal coisa. Então é interessante, porém é uma matéria que não me encanta muito. Tem muitas pessoas que não têm vontade de ir para essa área da inspeção, apesar de ser uma área que recebe bastante. É claro, tem gente que realmente gosta de inspecionar, mas pra mim não é uma coisa que me encanta tanto. E eu sou vegana também, então durante essas aulas a gente interagiu com um pouco do veganismo. A professora fazia questão de trazer algumas coisas
falando sobre o que é vegano, o que não é, sobre as partes de marketing de algumas empresas fazendo o veganismo com os nomes tradicionais e que na verdade estavam sendo meio errados. Então era bem legal que a gente trabalhava bastante nisso. A professora, ela fazia de tudo pra gente deixar uma aula mais leve, mais tranquila e bastante prática. Aqui na Unidade Moca, nós também temos laboratórios de gastronomia. Então, para essa área de inspeção, a professora acabou planejando práticas de queijo. A gente estava produzindo queijo Minas e a aula da linguiça. Todas essas vezes eu fui mais para assistir, eu não queria muito participar colocando a mão na massa, mas foi muito interessante, foi muito legal. A gente começou a ver, tipo, nossa, não é uma coisa tão difícil de fazer. E o pessoal gostou bastante, falaram que o gosto estava muito bom. Além dessas duas práticas, nós fizemos uma outra prática que eu não consegui participar até o final, porque eu tinha compromisso no dia, então precisei sair mais cedo. Mas foi a prática do ovo. A gente foi pro nosso laboratório normal mesmo, de veterinária, e fomos analisar alguns ovos, tanto de galinha quanto de outros animais, e saber quando eles estão bons, quando eles estão podres, quais ovos são realmente de qualidade. E é uma coisa mais interessante, né? É mais análise, a gente fazia uma aula no escuro e usando a lanterna do celular. Em alguma delas a gente fez mergulhando em algumas substâncias, porém essa parte eu não participei, então eu não sei muito bem como que foi. A nossa 3 de inspeção, ela foi composta completamente pelo nosso trabalho semestral. Então a nossa professora pediu para que a gente fosse em algum lugar que tivesse essa venda de produtos de origem animal, como açougues, mercados, restaurantes, padarias, tudo que envolvesse essa parte de contatos com os animais, para a gente poder fazer uma inspeção nesse lugar. E a gente fazia um checklist a partir da portaria que ela estava passando pra gente. Eu não pude participar da inspeção, realmente essa parte da inspeção eu fiquei um pouco ausente, mas eu não pude participar da inspeção porque eu precisava trabalhar. Então, os meus colegas de turma fizeram a inspeção e eu fiquei responsável por organizar as fotos que eles tiraram e fazer os slides. Falando em si sobre as apresentações de todas as turmas, eu achei muito legal. Teve gente que conseguiu ir em empresas grandes de fast food, como McDonald's, Burger King, Habib's, e eles conseguiram trazer essas partes, mas assim, toda vez que a gente vai fazer uma inspeção, a gente não pode divulgar o nome desse lugar. Porém, o pessoal com algumas fotos ali, a gente conseguia identificar. Ou às vezes eles faziam alguns slides que denunciassem um pouquinho. Mas o intuito não é queimar esse lugar que está fazendo a inspeção, mas trazer a verdade pra gente. Falar, tipo, olha, vocês comem aqui, é assim que é feito as coisas. E tem gente que ainda prefere continuar comendo. Claro, tem algumas coisas que são realmente absurdas. Por exemplo, o meu grupo, quando eles foram fazer a inspeção, era num restaurante dentro de um shopping, que é muito comum também. E eles estavam fazendo a fritura deles dentro de um óleo que estava extremamente podre. Tava preto, se você jogasse alguma coisa ali, ele sumia, sabe? Tipo, você não ia ver nem o que estava acontecendo ainda mais no fundo daquele óleo. Tava muito ruim, preto e parecendo carvão. Eu acho que essa parte prática que a professora trouxe pra gente, tanto na parte de trabalho, quanto de ir no laboratório de gastronomia, fazer as coisas com queijo, ovo, linguiça, foi uma forma de trazer a gente pra dentro dessa disciplina que muitas pessoas não gostam, que não tem tanto interesse. Então eu tenho certeza que pelo menos pra uma pessoa ela conseguiu fazer que alguém tenha interesse na área de inspeção só tendo um pouquinho de prática, sabe? É uma coisa mais diferente, a gente saindo do teórico, que é muito cansativo, é muito desgastante também, porque algumas coisas são pequenos detalhes e muita decoreba. Então eu acho que isso fez bastante diferença pra gente. Normalmente de quarta-feira, quando nós temos as nossas aulas práticas, né? Práticas esse semestre, pode-se dizer. Nesse semestre eu tive aulas práticas de imagem. Era pra ter tido um pouco de ultrassom, mas os professores não conseguiram passar, então a gente ficou mais com a parte de raio-x. Eles sempre falam, pelo menos em quase todas as matérias, que a gente tem que ter essa parte de busca ativa, né? A gente ter a introdução dentro da sala de aula, mas por conta própria ir atrás de mais informações, de mais aprendizado, de ter mais conhecimento sobre aquela área. Tipo, não é o professor que vai te ensinar tudo, você precisa correr um pouco atrás e se você quiser chegar na sala de aula, tirar essa dúvida e o professor trazer um pouco mais de esclarecimento para vocês sobre aquilo. Nessa parte de raio-x a gente aprendeu mais a identificar as imagens, as partes de rupturas, quando o animal quebra um osso, como a gente faz as projeções. Todas as UCs são divididas em 2 professores. Nós tivemos um professor que ficou mais nessa parte teórica de imagem e outra professora que estava um pouquinho mais responsável pela parte prática. Nessa parte prática, nós estávamos vendo casos clínicos, a gente fazia análise, a gente conversava sobre isso e debatia um pouco, falando tipo, olha,
tal pessoa podia ter escrito um pouco mais sobre isso, como foi o procedimento para fazer tal cirurgia, o que ocasionou, quais exames foram feitos para isso, o que ficou faltando para ela poder realizar tal coisa. E de parte prática, a gente teve uma parte no laboratório da veterinária. A professora levou a cachorrinha dela, a gente chama ela de Golden da Shopee, que ela é uma vira-lata misturada com Golden, a coisa mais fofa. E nessa aula a gente estava fazendo um pouco, conhecendo um pouco mais sobre como fazer acesso, né, fazer coleta de sangue, como rodar uma hematometria, falando um pouco mais sobre os valores, quais são os valores certos que tem que estar dos bioquímicos. E foi mais isso. Quando era na parte prática, a gente acabou tendo alguns feriados, alguns problemas com a faculdade, ou provas, algumas coisas assim. Então a gente foi perdendo bastante aulas realmente práticas de rotina clínica. De quinta e sexta, eu tinha aula de patologia, que foi o meu terror. Eu sei que patologia é muito importante pra gente estar nesse mundo da medicina veterinária, principalmente na parte de rotina clínica, mas pra mim foi uma aula que eu tive muita dificuldade, muita mesmo. Tanto por conta dos professores, eu, Ana Bia, não consegui me adaptar com os professores por conta de como eles ensinam e tudo mais, porque pra mim eles destoavam um do outro. O professor de quinta-feira, eu tinha dificuldade de entender um pouco mais as explicações dele. Ele é maravilhoso, eu gosto muito dele, mas eu tinha muita dificuldade de entender as explicações dele, os exemplos deles, então, que eu sinto que, tipo, voava um pouco, sabe? Era muita informação que aí você acabava não entendendo o principal. Então isso me bagunçava bastante a cabeça. E de sexta-feira eu tinha muita dificuldade por causa que a professora falava muito mais rápido. Ela trazia algumas coisas do professor de quinta, então eu conseguia entender coisas que ficou pendente na aula anterior. Porém, quando ela trazia coisas novas, aí eu ficava um pouco perdida porque eu não sabia se eu anotava ou se eu prestava atenção, porque é tudo muito rápido. É literalmente aquilo que ficam falando nas escolas, sabe? São professores mais antigos, esses, de quinta e de sexta-feira. Então, eles realmente, ou você anota, ou você presta atenção. Ela não gostava muito que gravasse a aula, então a gente não podia gravar. Então, tipo, tem que estar ali concentradíssimo, entendendo tudo e tentar acompanhar o máximo possível. Mas eu tenho um pouco de dificuldade ainda nisso. E então eu sinto que eu me atrapalhei nessa matéria. Essa matéria é uma das pendentes que eu preciso estudar e rever bastante coisa ainda. Essa matéria de patologia é que normalmente a gente divide o trabalho semestral com uma nota de uma prova prática, né? Que normalmente a gente faz prova prática de anatomia, que foi feito nos meus semestres anteriores, que eu já passei em vídeo. Nessa, ao invés de a gente fazer uma prova prática, a gente precisou fazer relatórios de patologia. Então, toda sexta-feira a gente descia para o laboratório de patologia, ficávamos analisando algumas lâminas e respondíamos algumas perguntas que a professora fazia. Era sempre 5 perguntas, eram sempre as mesmas, só que com lâminas diferentes para a gente poder ir aprendendo coisas diferentes, de pontos de vista diferentes, se dá assim para entender. A gente tinha muita dificuldade, eu principalmente, mas a professora ela sempre fazia questão de meio que segurar na nossa mão e ir levando. Então, tipo, ela não abandonava a gente sozinha pra fazer essas lâminas. Ela colocava no projetor também, pra gente ir identificando, pra gente ir vindo juntos. Mas a gente sempre tinha que fazer as coisas online pra entregar pra ela tudo escritinho, bonitinho e desenhado. A gente também precisava desenhar. Sobre as provas em si, a gente não tem muito o que falar sobre, porque são provas online. Então, vamos ser sinceros, sempre tem alguém ajudando alguém, a gente às vezes acaba fazendo a prova em grupo. A gente sempre estuda, óbvio, pelo menos eu e meu grupinho de amigos, a gente sempre estuda antes das provas pra gente conseguir entender melhor o que se tá se perguntando na prova. Por mais que você jogue as coisas no GPT ou em qualquer outro site de IA que ajude você a responder, nem sempre vai estar certa a sua resposta, porque às vezes o professor quer uma coisa mais em específico que ele trouxe na sala de aula. Então é por isso que a gente sempre tem que estudar para entender realmente o que o professor quer. Porque principalmente nas partes de provas dissertativas, tem bastante coisa que ele quer que escreva do jeito que foi passado na sala de aula para saber se você realmente entendeu e aprendeu aquela questão. Se você faz na IA, provavelmente você vai ganhar meio ponto numa coisa que valeria um e meio, sabe? Basicamente isso para vocês terem uma noção. Sobre mim, nesse semestre,
Eu achei muito caótico, muito conturbado, mas foi porque, além da faculdade, eu também trabalho e eu também estava fazendo um curso técnico. Então, eu literalmente trabalhava de manhã, fazia faculdade à tarde e estudava de novo à noite. Tava dormindo 4 horas por dia. Então, nessa parte de prioridades, a minha faculdade ela acabou ficando um pouquinho para trás. Esse foi um dos semestres que eu senti que eu menos consegui estudar, que eu menos sabia da matéria. Então era um semestre que eu me senti muito para trás, porque eu não estava conseguindo entender tanta coisa, por ter dificuldade com alguns professores, com algumas matérias principalmente, por outras não serem tão intrigantes, igual as que a gente tem no início da faculdade e com aquele ânimo que a gente tem quando se inicia. Então eu precisei recuperar bastante coisa, mas assim, não foi preocupante em questão de nota, eu fui bem, eu sempre tento deixar acima da média, então foi tranquilo, passei de boa, mas ainda sinto que eu tenho que rever e aprender muita coisa desse semestre. E como eu já terminei meu curso, esse do meu próximo, o meu quarto semestre vai ser um pouquinho mais tranquilo, eu espero. Já dando um spoiler pra vocês, agora no meu quarto semestre, de segunda e terça-feira, eu tô tendo aula de silvestres, de quarta eu estou tendo aula prática de farmacologia, e de quinta e sexta-feira eu estou tendo aula de reprodução. Eu já tô na minha segunda semana de aula, eu tô gravando isso aqui na segunda-feira, dia 19/8. Então, até agora eu tô achando as matérias legais, interessantes. Eu não achei que eu ia gostar tanto assim de reprodução, mas os professores me deixaram bem curiosa em saber como que é essa matéria. Até agora a gente gostou bastante. E claro, tem pontos que a gente não vai gostar, mas aí eu trago isso no meu vídeo contando como foi o meu quarto semestre. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Desculpa a demora pra ter voltado pra trazer esses vídeos pra vocês, mas tá corrido. E assim que der eu vou trazer novidades pra vocês, tá bom? Eu já tenho um pouco mais de conteúdo falando sobre estágios, sobre hospitais que a gente consegue fazer. Eu tô tentando fazer um estágio aqui no Complexo Veterinário pra explicar pra vocês como a gente pode fazer, como que é, se vocês gostariam de fazer ou não. Tá? Então são pequenos conteúdos, mas vai depender de como vai ter as coisas pra eu conseguir trazer pra vocês, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje. Curte, comenta, me chame no Insta se vocês quiserem, eu respondo todo mundo lá. Sempre que vocês têm alguma dúvida, sempre que vocês querem saber alguma coisa assim mais urgente, pode me mandar no Insta que eu vou estar sempre respondendo, tá bom? Então, foi isso. Beijo!